A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos. Que a graça e a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com seus familiares, com todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede para meditarmos na palavra. Quero convidar todos vocês aqui da cidade de Sidrolândia para estar conosco todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Às 9 horas acontece a Escola Bíblica Dominical. É na Rua Acre, número 260. Venha você, traga toda a sua família, traga os seus filhos, que nós temos professoras capacitadas e ungidas pelo Senhor para ministrar a verdade da palavra de Deus para a vida dos nossos filhos. Você é o nosso convidado para estar conosco nessas reuniões que acontecem aos domingos, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Todos estão convidados, ok? Nós vamos hoje tratar desse assunto aqui sobre a questão da identificação. Identificação. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que nos ouvem nesta oportunidade. Revela Cristo, dá a elas entendimento e graça, para que então elas possam crer em Jesus Cristo e este crucificado. Pai, continue falando aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que nos ouvem com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos, à medida que o meu e o seu pensamento, ele move-se das verdades vicárias, nascimento, em direção às verdades sobre a identificação, que está associada ao crescimento, seria muito interessante nós considerarmos brevemente o que algumas pessoas que, do meu ponto de vista, foram honradas por Deus através dos anos, o que eles têm a dizer sobre a identificação, como exposto em Romanos 6, versículo 6. Aliás, todo Romanos capítulo 6, ele é muito interessante, porque ele vai mostrar que o problema do crente que conhece a Cristo como sua justificação não é a culpa associada ao pecado, mas o poder dominador do pecado. Deixa eu colocar em outras palavras. Não é do pecado como uma carga ou uma ofensa que ele procura ser liberto, pois vê que Deus já o absolveu completamente da acusação e da penalidade do pecado. Mas é do pecado como um mestre. Então, para conhecer o caminho proposto por Deus para a libertação do pecado como mestre, como Senhor, ele deve aprender a verdade contida no capítulo 6 de Romanos. Porque ali nós vemos o que Deus tem feito, não com os nossos pecados, questão que o apóstolo Paulo ele trata nos capítulos anteriores, mas comigo e com você, os agentes e escravos do pecado, com que eu e você fomos feitos escravos. Então, Deus colocou o nosso velho homem, o nosso eu original, onde ele colocou o nosso pecado, a saber, na cruz com Cristo. Por isso que Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com Jesus, o nosso velho homem.
Esta é a verdade de Romanos 6,6, que se nós entendermos, crermos e confessarmos, nós vamos ganhar uma libertação plena e completa do pecado. Porque na cruz, o crente vê que não apenas Cristo morreu por ele, que significa substituição, mas que o pecador morreu com Jesus, que significa identificação. Né? Então, da mesma forma que Cristo, o crente também morreu para o pecado. Ele, o pecador, é um com Cristo, na semelhança da sua morte. E como conhecimento de que Cristo morreu para o pecado, para a nossa expiação, é indispensável para a nossa justificação. Porque assim, o conhecimento de que tanto Cristo quanto eu e você, com Ele, na semelhança da sua morte, nós estamos mortos para o pecado. É indispensável para a nossa santificação. Né? Se você de fato não crê na sua identificação, morte e ressurreição com Cristo, você nunca vai entrar neste processo de santificação. Né? Como tem sido feliz desde que Cristo passou a habitar em meu coração pela fé. Eu estou morto com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e não para aí. E eu também ressuscitei com Cristo, porque Efésios 2,6 vai afirmar que, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma verdade tão maravilhosa para a vida da igreja, para aqueles que ainda nutrem dúvidas com relação à sua salvação, com relação ao seu novo nascimento. Agora, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E agora Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho hoje na carne, eu vivo sim, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a verdade da palavra de Deus registrada em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque eu e você, nós nem deveríamos olhar para essa experiência, essas verdades, como se fossem pequenas. Elas são muito grandes. Elas são o direito de nascença de cada filho de Deus. E ninguém pode desprezá-las sem desonrar o nosso Senhor. Percebe que, queridos, para nós nascermos, para a família de Deus, ser um renascido, ser uma nova criatura em Cristo, é necessário passarmos pela obra da cruz. Que Cristo morreu na cruz é uma verdade, mas a mesma Bíblia que afirma que Cristo morreu, também declara veementemente que o pecador também morreu com Cristo. Agora, para aqueles crentes que se recusam ou negligenciam considerar-se mortos para o pecado como Deus exige, nós vamos colocar aqui a seguinte questão: como vocês são capazes de crer que Cristo realmente levou a culpa de seus pecados e que vocês não os encontrarão no dia do julgamento? Amados, preste atenção. É apenas a palavra de Deus que diz que Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. Não sou eu, pastor Cláudio, é a própria Bíblia que declara essa verdade. E é a mesma palavra que nos diz que nós, conectados com Adão, morremos com Cristo, que nosso velho homem foi crucificado, que desde que estamos em Cristo, compartilhamos a sua morte para o pecado. E assim precisamos considerar a nossa presente relação com o pecado em Cristo, como aqueles que estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso que o tema sob consideração, ele está relacionado com a morte de Cristo, como aquela morte está relacionada com os julgamentos divinos da natureza pecaminosa nos filhos de Deus. Por isso que a necessidade para tais julgamentos e a sublime revelação de que esses julgamentos estão agora completamente realizados para nós, é apresentado na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 6, de 1 a 10. Porque esta passagem, ela é o fundamento, como também a chave, para a possibilidade de um homem e de uma mulher andar no Espírito.
Queridos, preste atenção que o meu e o seu, o nosso velho eu, em nós, ele foi judicialmente crucificado com Cristo. A palavra diz que morrestes, Colossenses 3:3, morrestes e a vossa morte, dada da morte de Cristo, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Entendemos que o velho homem, o velho eu na consideração de Deus, ele foi levado à cruz com Cristo e crucificado, e foi levado à tumba com Cristo e foi sepultado. Agora, a segurança da libertação da esfera da carne e do destronamento do velho homem repousa sobre a apreensão e na aceitação deste fato da crucificação, porque está escrito. Então, amados, entendemos que os nossos pecados, eles foram tratados pelo sangue. Nós mesmos somos tratados pela cruz, ou seja, a cruz trata daquilo que eu sou. A cruz, ela trata com o pecador. O sangue de Cristo, ele trata com os nossos pecados. Não só perdoa, como lava, como também nos purifica dos nossos pecados. O sangue, ele busca o nosso perdão. A cruz, ela busca a libertação do que somos em Adão. O sangue, ele pode remover os meus pecados, mas o sangue, ele não pode remover o meu velho homem. E eu preciso que a cruz me crucifique o pecador. Por isso que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja aniquilado, destruído, desfeitos. Então, lá na cruz, nós encontramos a nossa libertação no corpo de Cristo, porque fomos colocados nele, e quando Cristo morreu, nós estávamos em Cristo, nós morremos também, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você que está me ouvindo, você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Amados, os crentes em Cristo foram unidos a Ele na cruz, unidos a Cristo na morte e na ressurreição. Nós morremos com Cristo, Ele morreu por nós e nós morremos com Ele. Por isso que este é um grande fato, verdadeiro para todos aqueles que de fato são filhos de Deus. Por isso que esta aqui é a marca distintiva do Filho de Deus. É a marca diferenciada do cristão. A experiência da cruz. Não apenas que Cristo morreu por nós, mas que nós também morremos com Ele. O nosso homem velho foi com Ele crucificado. Não fala que está separado dele. Foi com Ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então, amada, a única maneira de sermos filhos de Deus verdadeiro é crendo na nossa morte e na nossa ressurreição com Cristo. Não é que Cristo morreu na cruz para salvar os meus pecados, é uma verdade. Mas para que eu seja salvo, eu preciso de crer que eu também morri com Ele. E se eu morri com Ele, quem vive não sou mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Esta é a verdade declarada e revelada na palavra de Deus. Você que me escuta, você já creu na sua morte com Cristo? Se você não creu, clame a misericórdia dele, para que então ele abra os céus e possa levar você a ter esta revelação de que você morreu com ele e ressuscitou com ele. Que Deus te abençoe e revele essa verdade ao seu coração. Até o próximo programa. Bom dia para você. Graça e paz. Você deseja maiores informações sobre esta mensagem? Ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801. Ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30, reunião de oração. Também aos domingos às 9h, escola bíblica dominical. E às 19h, o culto de louvor e adoração a Deus. Atenção para o nosso endereço: Rua Acre 260,
Centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Até a próxima mensagem, que o Deus da graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.